Então, muito obrigado por dar a palavra. Quero agradecer a todos da audiência, aos vereadores o Bruno Pedralvo, José Ferreira, o Wilson. Eu falo aqui pelo Sindados, meu nome é Alisson, sou diretor do Sindados e sou trabalhador da Prodabel. Então eu estou falando aqui pela Prodabel também, em nome dos trabalhadores da Prodabel, porque a Prodabel ela acaba sendo vítima dos problemas do SIGRA, porque o SIGRA, na sua lentidão, a tendência das pessoas é responsabilizar a Prodabel, que é a empresa de informática do município de Belo Horizonte. Entretanto, a primeira informação que eu tenho que trazer aqui é que não é responsabilidade da Prodabel. A princípio, a Prodabel fornecia 2 sistemas para atender a saúde, era o Cisrede e o Gestão. Eles juntos atendiam a saúde. O que aconteceu foi que se decidiu sucatear esses sistemas, não se autorizou fazer melhorias nesses sistemas e não se autorizou comprar novos servidores, novos equipamentos para se comprar um sistema mais novo. A proposta era de que, ao comprar o sistema vai estar pronto no dia que comprar e ele já seria usado, enquanto a Prodabel levaria, sei lá, 2 anos para fazer as melhorias do desenvolvimento do sistema. O que a gente tem de fato? Lá em 2019, no pregão 227/2018, a gente pagou 33 milhões desse sistema. O que acontece? Se a gente tivesse pego em 2019, em vez de pagar para a MV Sistema esses 33 milhões, tivesse botado eles na poupança, hoje nós teríamos 48 milhões. Portanto, a gente poderia tirar 33 milhões e sobrariam 15 milhões hoje para poder, a mais para poder gastar. Devolveria esses 33 milhões, que poderia ser usado para o Paulo de Tarso, que foi discutido aqui, que poderia ser usado para diversas coisas da saúde. Então a gente teria 33 milhões a mais e ainda teria 15 para a Prodabel desenvolver o sistema. Eu quero que vocês guardem esses 15 milhões, que eu vou dar uma sugestão de como usar eles lá. A MV, ela está, que deveria ter entregue o sistema funcionando em 2019, está até hoje, em 2025, sem entregar o sistema funcionando. Então nós temos 6 anos que o sistema não está funcionando. Por que tem essa leniência? O sistema que deveria estar entregue em 2019, até hoje não está funcionando e a gente está esperando. Eu não sei explicar por quê, essa é uma das perguntas que a gente deixa aqui, porque a gente não tem como explicar. Um outro ponto que é importante dizer, que o fato do SIGRA, ele está trazendo aqui de novo erros do passado da Prefeitura de Belo Horizonte. Lá no começo dos anos 2000, 2001, 2002, a Prefeitura também comprou um sistema para a saúde, que era o Cisrede. O Cisrede também deu problemas, gerou uma série de transtornos e acabou que no distrato ali, a empresa que geria o Cisrede passou o código-fonte para a Prodabel. A Prodabel trabalhou no Cisrede durante aproximadamente 2 anos e o Cisrede passou a funcionar. Então, nesses quase 15, 20 anos aí que o Cisrede ficou atendendo a saúde, ele funcionou perfeitamente. Inclusive, quando deu problema nos exames, o pessoal voltou para o Cisrede para poder usar. Então é a prova que o Cisrede funciona, é a prova que o trabalho dos analistas da Prodabel é muito eficaz no atendimento. Mas aí se optou por abandonar em função do SIGRA. A questão de comparação é muito interessante porque é o seguinte, não sei se vocês sabem, e eu acho que é uma questão importantíssima, que devido à questão de lentidão, de falta de funcionamento, está sendo proposto que seja criado um novo servidor. A Prodabel comprou um novo servidor que é chamado Exadata, que está sendo alugado pela Prodabel, pela Oracle. A Prodabel aluga da Oracle esse Exadata e está pagando em torno de 20 milhões de reais para usar esse servidor por 48 meses. Isso quer dizer que foi pago agora e daqui a 4 anos nós vamos ter que pagar outros 20 milhões ou talvez até mais de 20 milhões. Esse Exadata, ele tem 2 servidores. Um está dedicado ao SIGRA e o outro está dedicado a outras funções da prefeitura. O Exadata que usa o SIGRA, ele já está usando mais de 90% do processamento. Isso quer dizer que esses novos módulos que vocês estão sugerindo aqui
não vão dar conta, porque o que está hoje já está usando 90%, quando entrar os novos módulos, eles vão travar, não vão funcionar. Ou vai ter que se pagar mais dinheiro ainda para aumentar esse servidor, ou então não vai ser possível aumentar os módulos do SIGRA. Só para constar, o SIGRA está usando sozinho metade desse consumo. Portanto, se nós estamos pagando 20 milhões desses servidores, o SIGRA está usando 9 milhões de servidor nesses 4 anos. Portanto, o SIGRA custou 33 milhões para não funcionar, está custando agora 9 milhões nos próximos 4 anos, e se tudo continuar, daqui a 4 anos o SIGRA vai custar outros 9 milhões em servidores. Se entrar esses outros módulos aqui, pode ser que o custo suba ainda mais do que 9 milhões. Então, esse custo que está se gerando no SIGRA todo esse tempo. Para uma base de comparação, o Sysrede ele está usando uma máquina velha, uma máquina SQL Server, que tem 1/10 da potência do servidor do SIGRA. Então, olha a diferença de eficiência do Sysrede em relação ao SIGRA. Ele está usando uma máquina antiga, uma máquina que tem 1/10 da potência do SIGRA, ele está rodando tranquilamente. O SIGRA está usando uma máquina muito mais poderosa, 10 vezes mais poderosa, extremamente cara, e ainda por cima não está dando conta de atender a necessidade da saúde. Agora, perceba que essa máquina aqui é alugada da Oracle. A Oracle ela usa um sistema que chama Oracle IaaS Exadata Cloud. É um sistema de nuvem onde ele coloca o servidor dentro da Prodabel. Isso quer dizer que, além de ter a questão do custo, isso quer dizer que a Oracle tem acesso remoto ao servidor da Prodabel. E quando a Prodabel deixar de pagar a Oracle vai vir aqui e pegar essa máquina de volta. O que está dentro dela? Estão os dados da saúde do município. Será que isso vai ser apagado? A gente não sabe. Então, ou seja, nós estamos pagando por um sistema, nós estamos expondo os dados do cidadão, os dados da saúde do cidadão de Belo Horizonte para uma empresa de fora, uma empresa estrangeira, que nos remete à questão da soberania digital. Aqui é importante dizer que eu fiz uma pesquisa que uma alternativa para poder substituir o SIGRA, usando o Sysrede, melhorando o Sysrede, um servidor que não fosse da Oracle para poder atender e tivesse um poder de processamento similar ao que o SIGRA usa hoje, custaria, usando o sistema não da Oracle, que é muito mais caro, custaria em torno de 7 milhões. Então, ou seja, eu falei que se tivesse botado na poupança, iam sobrar 15 milhões. A gente podia pegar agora 7 milhões e comprar um servidor que faria a mesma coisa pelo Sysrede, e você pega essa diferença que está sobrando dos 8 milhões, e você poderia contratar seguramente uma equipe de 20 analistas de sistemas por 4 anos para ficar por conta de fazer as melhorias no Sysrede para funcionar. Então é disso que nós estamos falando. Devolveríamos os 30 milhões para a saúde para resolver os problemas dela. O dinheiro que rendeu na poupança pagaria metade o servidor, a outra metade pagaria a hora de trabalho de servidores concursados da Prodabel por mais 4 anos, e a gente poderia resolver essa questão de forma muito simples. Então é disso que nós estamos falando, é desse nível de gasto que nós estamos falando aqui. Falando dessa questão, a Prodabel ela tem enfrentado uma onda de privatização. Já houve várias tentativas de privatização, já houve tentativa de levar o data center, de acabar com o data center da Prodabel e levar ele para a nuvem. Essas tentativas fracassaram porque a população se preocupa com seus dados na mão de entidades estrangeiras. O que tem acontecido agora é que eles têm feito uma privatização às escondidas, que é esses AAS, que serviços, servidores como serviço, servidores de rede, computadores como serviço. Então você você aluga um computador para ser o servidor e ele fica dentro da Prodabel, mas a empresa estrangeira tem acesso ao servidor. E quando você deixa de pagar, eles levam a máquina com tudo que tem dentro. E nessa questão, a MV Sistemas, ela tem, para resolver o problema do SIGRA, ela tem exigido acesso
direto ao servidor. Isso também, para mim, é um outro problema seríssimo, porque o que acontece? Quando ela tem acesso aos dados de produção, ao banco de dados de produção, isso quer dizer que a MV pode copiar as informações da saúde e mandar para qualquer lugar. A informação que eu tenho é que a MV Sistemas solicitou esse acesso direto ao dado de produção, uma coisa que é proibida na Prodabel. Quando você precisa mexer no banco de produção, você faz o requerimento, esse requerimento é avaliado e você faz a modificação quando é necessária depois de ser aprovado. A MV solicitou acesso direto, então a gente não sabe o que tem sido feito. Observe aqui que eu já estou falando de duas empresas privadas que têm acesso direto ou indireto aos dados públicos, Oracle e MV Sistemas. Então, veja como que é complicado essa privatização dos dados. E essa privatização ela acontece às escuras, porque ela coloca servidores dentro da Prodabel e quem vê acha que os servidores são da Prodabel, mas eles são alugados. Vejam essa questão que essa terceirização ela tem gerado gastos gigantes para o erário da Prefeitura de Belo Horizonte, mas ele não só tem gerado gastos financeiros, porque aqui a gente já calculou 30 milhões, mais 20 milhões desses servidores, sendo que 9 milhões é só para o SIGRA, mas como ele gera um gasto indireto, que é diminuição da eficiência do atendimento, estresse dos trabalhadores e problemas gerais da população. Então, tudo isso é feito de uma terceirização. Eu queria fazer aqui, como o pessoal aqui é da área médica, explicar um pouco para vocês o que é você comprar um sistema fechado, igual o SIGRA, que a Prodabel não tem acesso ao fonte. O fonte para o programador é o acesso ao corpo para o médico. Então, o que seria? É a mesma coisa da saúde falar o seguinte: olha, nós vamos tratar todo mundo de Belo Horizonte hoje exclusivamente com remédios, só com medicamento. Nós não vamos mais operar. Os médicos do SUS-BH não podem mais operar. É claro que é preferível tratar com remédios, mas proibir o médico de operar é proibir de resolver questões que são muito específicas. O código-fonte é a possibilidade de operar. Portanto, hoje a Prodabel não consegue operar o SIGRA, abrir ele, ver o que tem dentro dele e resolver o problema. A gente só pode ficar por fora aqui analisando. Esse que é o problema. Portanto, a Prodabel não tem gerência nenhuma sobre o SIGRA. E aí, então é isso que é uma questão que a gente tem que acabar. O que nós temos observado dentro da Prodabel é que a MV não sabe como resolver o problema, porque ela está há 6 anos tentando resolver o problema e ela tem pedido para aumentar os servidores. Então ela pediu, compre esse Exadata que é muito mais caro, que vai resolver o problema. É uma característica de quem não sabe, porque a computação é uma ciência exata. Em geral, você sabe o tamanho do servidor para atender o problema. A MV deveria falar o seguinte: compra um servidor com tanto de memória, com tanto de processamento que vai dar conta. Mas ela está pedindo mais, mais e mais. Isso é um sinal que ela não consegue prever o tamanho da demanda que o sistema dela demanda. A conversa com o pessoal da saúde tem demonstrado que o sistema não tem funcionado. Eu vi os relatos aqui de vocês, então eu não vou nem me atentar a isso, porque já mostrou que o sistema não tem funcionado. Entretanto, eu quero destacar aqui que quando o usuário deixa de usar um sistema computacional para ir para o papel, é uma prova cabal que o software não funciona. Não é porque ele deu erro na tela. Se você prefere trabalhar com papel do que com computador, o sistema não funciona. Se fosse na graduação, um aluno de graduação, ele seria reprovado se ele entregasse um sistema que o usuário prefere fazer no papel do que usar o sistema. Porque qual que é a justificativa de pagar 33 milhões, sendo que é para fazer com papel? A gente compra papel, é muito mais barato comprar papel, ficha, formulário, do que desenvolver software. Então essa é a prova cabal do que o SIGRA não funciona. Ele está há 6 anos não funcionando e ele está gerando agora custos adicionais, que é esses custos de servidores, de máquinas que estão sendo alugadas ali. Eu
imagino que... Eu fiz aqui uma análise dos problemas do SIGRAPH, eu vi que ele tem um sistema chamado Command Center, que é um sistema que gera o dashboard, que é o negócio de BI, né, que gera aqueles gráficozinhos em tempo real ali. Eu imagino que os problemas estejam ali porque esse tipo de sistema, quando mal programado, ele gera muita lentidão no sistema, que é o que nós estamos vendo no SIGRAPH. Entretanto, desligar ele é como você comprar um apartamento de cobertura e falar que não pode usar cobertura, você está capando o sistema. Então, no mínimo, a MV deveria devolver parte do dinheiro se a solução fosse essa. Eu não sei se é. Aqui, eu queria trazer uma questão final, que a pergunta que muita gente deve falar, mas o sistema da MV, ele funciona no Hospital da Unimed, ele funciona em vários lugares. Por que o mesmo sistema não funciona em Belo Horizonte? Aqui tem uma questão que é da computação, que a gente chama de função complexidade. Eu não vou entrar em cálculos aqui não, mas eu vou apresentar só uma função aqui. Se o sistema da MV for função complexidade O de n ao quadrado, O de n2, isso quer dizer que para cada operação, o custo de processamento é o dobro. Então, portanto, imagina o seguinte, um hospital hipotético, por exemplo, da Unimed, ele atende 1.000 pacientes por dia. Ele vai gastar 1 milhão de processamento para atender esses 1.000 pacientes. O SUS BH, ele é muito maior do que o hospital da Unimed. Ele, por exemplo, eu fiz uma estimativa que ele atende 123.000 pacientes por dia. Então, ou seja, ele é 123 vezes maior do que o hospital da Unimed. Só que ele não vai gastar 123 vezes mais processamento do que o hospital da Unimed. Se ele for função de ON2, ele vai gastar 15.000 vezes mais processamento do que o hospital da Unimed. Para você ter um data center 15.000 vezes maior do que o data center de um hospital da Unimed, a gente precisaria desapropriar um bairro de Belo Horizonte e encher ele de computador para dar conta de processar isso tudo. Isso é inviável. A solução para isso seria melhorar o algoritmo. Aí você tem que abrir o código-fonte, você tem que ter analistas de sistema experientes. Se for gente contratada, recém-formada, não vai ter experiência. E isso que fez a diferença lá no CISRED no passado, que fez ele funcionar na mão da Prodabel. E é isso que faz o sistema funcionar na Prodabel. A Prodabel tem analistas de sistema experientes, concursados, formados, que têm a capacidade de fazer esse tipo de coisa. Eu já trabalhei em vários projetos dentro da Prodabel, que a gente tinha esse problema de lentidão. A gente trabalhou 1, 2 meses, fez as melhorias necessárias e o sistema passou a ter um tempo de resposta adequado. A gente melhorou o algoritmo. É isso que está sendo feito. Agora, empresa que contrata gente recém-formada porque paga menos, não vai dar conta de fazer isso não. Aí vai ficar nisso, 5, 6 anos para fazer o sistema. Então é isso, a Prodabel está de mãos atadas, a Prodabel está sofrendo essa privatização por dentro, alugando o sistema para empresas privadas. As informações estão caindo em mãos que a gente não sabe o que vão fazer com essas informações e a consequência disso é o que vocês estão vendo na ponta. É o sistema deixando de funcionar, é o sistema lento e é os trabalhadores fazendo tudo no papel. Nós estamos voltando para a década de 80 com esse tipo de coisa. É isso aí que eu tinha que colocar. Obrigado. Eu vou colocar mais 2 problemas, né? A gente quer isso tudo que essa companheira relatou aí, a gente quer isso tudo e muito mais, porque nós merecemos. Nós somos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, queremos atender a população com excelência, com qualidade, e para isso a gente tem que ter um sistema integrado de verdade, né? Que em qualquer lugar da ponta da rede que a gente estiver, a gente consiga acessar o prontuário do paciente. E isso não está acontecendo. A gente tem sofrido com situações corriqueiras, como uma pessoa que é alérgica, que estava registrada no prontuário dela, e que ela não lembra de falar com o médico na consulta atual, ela corre o risco de tomar um medicamento que ela não pode tomar, porque o prontuário dela desapareceu, né? E todos os dias os médicos eles tentam adequar as doses dos medicamentos
à necessidade do paciente. Ele já fez inúmeros testes ali, mudou, não deu certo e tudo. Mas cadê o prontuário do paciente para ele falar, para ele perceber que o outro médico que estava na equipe já tinha feito esse teste? É um atraso de vida e brinca com a vida da população de Belo Horizonte. Está brincando com a saúde da população de Belo Horizonte. Outra coisa que a gente vê, nós temos que cumprir metas. Os profissionais, ele tem que cumprir meta, ele tem que atender o pré-natal, ele tem que atender a odontologia, ele tem que atender ali no exame de prevenção. Como que consegue registrar isso e vir o repasse do Ministério para Belo Horizonte se está essa bagunça? Ninguém consegue registrar nada. O Ministério, ano passado, estava cobrando que não tinha os registros das metas de Belo Horizonte para fazer o repasse. Teve que fazer um tanto de recurso para isso. O pessoal que é ACE e ACS, eles têm metas para eles cumprir para receber uma bonificação. Muita gente teve que entrar com recurso porque as metas deles não estavam lá, registradas. Isso é um atraso de vida. Nós estamos perdendo dinheiro com o SIGRA. Além disso tudo que a gente está dando dinheiro com uma empresa privada que não tem responsabilidade nem com a vida da população de Belo Horizonte e nem com a moral dela, né? Porque se ela não tem responsabilidade de entregar o que ela vendeu, ela deveria ser denunciada em todas as redes sociais, desse meio aí da internet, né? Eu não sei dizer o nome correto, mas quando você compra uma mercadoria que você não vê satisfeito, você denuncia em vários e-mails, vários meios aí que vocês podem fazer a reclamação no Procon. Então, qual é os meios que a gente pode denunciar a MV a nível nacional para que nenhuma outra prefeitura caia no emboto que a MV fez com Belo Horizonte? Outra coisa, tem que devolver o dinheiro a Belo Horizonte, sim. Ela não implantou tudo que ela prometeu, ela não cumpriu. Então, e nós estamos com déficit na saúde. Como que nós estamos com déficit na saúde? Não estamos podendo melhorar o nosso atendimento, tanto que foi demitido 700 pessoas da saúde por causa de déficit, e a gente dando dinheiro de graça, de gracinha para uma empresa que não cumpre o que promete. Não, isso dá uma revolta muito grande em nós, principalmente nós que somos trabalhadores e que também somos usuários do SUS, que sabemos as necessidades da população. Ano passado, quando nós estávamos aqui na audiência pública aqui, estavam morrendo pessoas de dengue e chikungunya que precisavam de saber os exames na situação de emergência, de urgência, e não sabiam a plaqueta, como que estavam as plaquetas delas, só com o pensamento dos médicos no exame, que eles percebiam, não, essa pessoa está piorando. Então eu não posso ficar com ela no centro de saúde, eu tenho que mandar ela imediatamente para a UPA. 2 dias depois que chegava o exame que a pessoa tinha feito, de plaquetas, de hemograma, que precisava ter imediatamente. Então a gente está brincando com a vida das pessoas, né? A gente não pode afirmar que as pessoas morreram por causa disso, mas que dificultou muito para o trabalhador e para o usuário, dificultou demais, né, esse atendimento. E outra coisa, eu que sou trabalhadora de UPA há quase 20 anos, eu sei que quando entrar a nossa internação de urgência nesse prontuário, nesse sistema, não vai ser um caos não, gente. Vai ser uma guerra. Porque é uma coisa, hoje nós já estamos com um déficit muito grande de internação em Belo Horizonte. Hoje, nós estamos ali com a Marília ali, que quase assim, todo dia mais de 100 internações no Odilon-Bergs aguardando para ser distribuído nessa cidade. E tem um déficit muito grande. E já pensou um sistema desse que, em vez de ordenar, de organizar, ele atrapalha o sistema? Ele manda pessoas para o lugar errado e tudo, com condições erradas? Vai piorar muito. Nós não podemos deixar que o sistema de internação caia nesse sistema do SIGRA. Não podemos, porque se já está com dificuldade hoje, vai piorar muito. E outra coisa, são 6 anos, igual o Alisson falou, né? Gente, quando que nós vamos reagir? Nós, controle social, nós, sindicatos. Eu entendo o Arthur quando ele perde a paciência. Eu também sou da mesma situação do Arthur.
Eu acho que a gente tem que ter mais ser mais decisivo. Não ser da guerra, mas cobrar os nossos direitos. Nós não podemos deixar um monte de empresário que está lá, não sei nem aonde, porque nem a promotora, a doutora Joseli, conseguiu encontrar os empresários que venderam esse programa para a gente, que nós que somos pobres mortais. Então, quer dizer, a gente tem que ir na veia, tem que cortar o dinheiro desse povo, tem que fazer eles devolverem dinheiro para a gente e investir na Prodabel para que eles façam as melhoras. Por que que o Cisrede, por que que o Gestão não funcionavam também? Porque não tinha investimento na Prodabel para melhorar o sistema, aonde você só tira e não investe em situações melhores para eles produzir. Eles também não tinham condição e nem autorização para produzir um novo sistema para a saúde de Belo Horizonte. Então, a gente tem que parar de dar dinheiro para empresário e olhar para a população de Belo Horizonte. Muito obrigada. Eu, como representante dos sindicatos aqui, eu queria pontuar o seguinte, que em nenhum momento ninguém invocou o retorno ao Cisrede, né? Hoje tem o SIGRA. O que a gente pontuou aqui foi sobre a necessidade de ter um SIGRA funcionando, corrigindo os problemas que foram pontuados, né? E que foram objeto, inclusive, de pesquisa que o próprio vereador trouxe, né, a essa mesa. Então, isso é um ponto fundamental, né? Nós, enquanto sindicatos, na pessoa do Alisson, trouxemos que, no passado, o Cisrede foi também feito por uma empresa e não pela Prodabel, né? E a Prodabel entrou para corrigir problemas do Cisrede e pôr ele funcionando, né? Outra coisa que é importante, a Prodabel é uma empresa pública de excelência, uma empresa pública premiada internacionalmente. Por que buscar na iniciativa privada, se nós temos profissionais de excelência na Prodabel, uma empresa criada para atender a Prefeitura de Belo Horizonte? Por que essa demanda não foi levada à Prodabel? Ou foi e nós não estamos sabendo, né? Então, assim, é um outro aspecto relevante, né? Nós temos preocupação com a terceirização e com a proteção de dados, porque dados da população e dados de saúde da população em mãos indevidas são matéria-prima, fonte de muito recurso financeiro para quem tem acesso, né? Então, a gente, como representante dos sindicatos, a gente se preocupa com a proteção dos dados, sim. Que a Prodabel respondeu aí que tem a mesma preocupação, e nós não temos dúvida de que a Prodabel tenha, mas que efetivamente também passou a informação de que tem um acesso a dados que acontece, porém, com todo o rigor de proteção. Nós não queremos o acesso aos dados, né? Então, assim, essa questão, ela é importante. Dizer que essa audiência pública e outras tantas que aconteçam aqui são de grande relevância, porque estabelece a contradição, e na contradição o debate se estabelece e o aprimoramento vem em consequência desse debate. Porque se você não põe na mesa a contradição de se ter um sistema 6 anos
de contrato aí no processo de desenvolvimento, ainda que tenha tido a pandemia, se a gente não grita o que não está funcionando, as medidas para corrigir o que não está funcionando demora muito mais para chegar ou, quiçá, nem chega, né? Então, assim, agradecer por essa audiência pública, pela do ano passado, que eu também estive aqui presente. Sou defensora da Prodabel como empresa pública. Acho que a Prodabel está sendo subutilizada enquanto empresa pública. E, na minha visão, nós temos lá profissionais de excelência que podem desenvolver muito mais coisas para o município de Belo Horizonte. Era essa a contribuição que eu queria dar para essa audiência pública.